Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de empreendedorismo. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre o modelo de plano de negócio, uma estratégia de planejamento de negócio que é sistematizado por meio de um documento. Então, os objetivos da nossa aula são explicar o que é o plano de negócio e a sua finalidade e público de interesse, apresentar uma visão esquemática do plano de negócio, descrever uma estrutura padrão de um plano de negócio e indicar as principais fontes de pesquisa sobre empreendedorismo e o plano de negócio. Então, primeiro, vamos refletir sobre o que é o plano de negócio. Como eu tinha falado anteriormente, é um documento de planejamento. E nesse documento de planejamento formal, ele busca demonstrar tanto a viabilidade econômica de uma oportunidade identificada por o empreendedor, quanto a estrutura do próprio negócio. Então, temos algumas finalidades do plano de negócio. A primeira, se dá uma necessidade de estruturação de um plano de negócio quando se tem a busca por expandir ou recuperar resultados de uma empresa. Uma empresa está em um processo de crescimento e o empresário ele busca expandir, ampliar o seu negócio. Ou o negócio ele está tendo alguns resultados negativos e o empresário ele busca recuperar os resultados, reestruturar essa empresa do ponto de vista organizacional, financeiro, mercadológico, para ampliar a lucratividade. Segunda finalidade do processo de elaboração do plano de negócio é o lançamento de um novo produto ou serviço. O empresário, o empreendedor, ele identifica uma nova oportunidade e a partir do momento que ele identifica uma nova oportunidade no mercado, a partir de uma inovação tecnológica, de um novo processo que seja inerente ao desenvolvimento de mercado, se lança um novo negócio, um novo produto e para isso precisa se estruturar um plano de negócio. Terceira finalidade pode ser para a viabilização de um empreendimento. E o quarto, um projeto pessoal de um empreendedor. Então, são algumas das finalidades do plano de negócio para buscar viabilizar a estruturação de uma empresa, a recuperação de uma empresa, expansão de uma empresa, lançamento de novos produtos e serviços ou buscar viabilizar um novo empreendimento. A quem o plano de negócio ele se destina? Quem vai receber esse documento com o negócio para analisar, para identificar a viabilidade do negócio? Primeiro, temos no lançamento, na estruturação de um novo negócio, existe a estrutura de incubadoras de empresas que recebem negócios nascentes, incubam e passam a trabalhar no desenvolvimento, na busca por construir maturidade em negócio para empresas nascentes. E essas empresas, elas incubam novas organizações, essas incubadoras, elas incubam empresas nascentes, startups, elas precisam de um plano de negócio para identificar em uma primeira análise a viabilidade ou não daquele empreendimento. Exemplos de incubadora: a incubadora tecnológica do Campus Natal Central, a incubadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está situada no Instituto Metrópole Digital, e dentre outras que estão aí por todo o país. Outro público a qual se destina
o plano de negócio? Os sócios. Identificar quais são as características, quais são os papéis, qual é a estrutura do negócio. Então, é um público de interesse, sócios, investidores, agências de fomento que apoiam o empreendedorismo, que financiam o empreendedorismo, ideias inovadoras, ideias empreendedoras, os fornecedores para estabelecer relações de parceria com a organização e a própria empresa como um direcionamento, o passo a passo que a empresa ela precisa seguir para se estruturar dentro do mercado, para conseguir bons resultados dentro do mercado, para conseguir expandir o negócio e gerar ao final de todo o processo uma lucratividade, obter um lucro ao final de todo o processo. Então, são os públicos a quem se destina o plano de negócio. Temos um modelo esquemático, uma visão esquemática de um plano de negócio. Primeiro, é um exemplo, uma forma de exemplificar essa dinâmica. O empreendedor ele identifica uma oportunidade de negócio e conseguimos identificar aqui com a lâmpada. A ideia surge, uma nova oportunidade de negócio e o empreendedor, como aquele agente que vai mapear, que identifica a oportunidade de construção de valor para a empresa e para os clientes, ele vai ficar atento e identificar essa oportunidade de negócio. Identificada a oportunidade de negócio, ele vai ter dois caminhos a percorrer na estruturação do plano de negócio. Primeiro, se providencia uma pesquisa de mercado para analisar tanto as características de cliente quanto faz uma análise de concorrência. Identifica quem são os possíveis concorrentes que estão postos, se o seu produto ele tem potencial de ser um produto em substituição, analisa as características da estrutura tecnológica existente. E o segundo ponto é a elaboração do plano estratégico, estruturação da empresa, identificando a missão, a identidade organizacional, a visão, que é o objetivo maior, o que a empresa busca no longo prazo, a visão de futuro. Aí vem os objetivos, análise de ambiente e todos os componentes que estão dentro da estruturação de um plano com característica estratégica. Essas duas vertentes, esses dois tipos de busca por informação, vai resultar num dimensionamento do mercado, no qual a organização ela se situa em relação à sua participação, mas também permite com que a organização ela faça uma projeção de mercado, identificando a sua possibilidade de crescimento. Se hoje ela tem uma possibilidade ou já tem conquistado 5%, com elaboração tanto dos primeiros elementos de pesquisa de mercado e análise de concorrência, quanto a elaboração de visão de futuro, de objetivos estratégicos, ela consegue dimensionar, fazer uma projeção de crescimento para o médio e longo prazo. E a organização também consegue trilhar um caminho que precisa percorrer até chegar a esse crescimento, até chegar ao ponto de obter essa participação de mercado. Então, quando eu pesquiso o mercado, analiso concorrência, eu consigo estabelecer as premissas de projeção de mercado, identificando possibilidades de crescimento. Outro elemento que eu destaco também é quando eu me planejo estrategicamente, como organização, como empresa, como empreendedor, eu estabeleço também um plano de marketing, pensando no mix de marketing, onde se pensa produto,
se pensa preço, se pensa o local de atuação da organização, se pensa as estratégias de promoção que serão divulgadas para chegar até o seu cliente final e poder mostrar qual é o valor que você tem para oferecer para esse cliente. Identificado tanto as premissas de projeção de mercado quanto estabelecido o plano de marketing, a organização ela também precisa pensar na estruturação de um plano de negócio nos seus elementos internos que constituem as atividades operacionais da empresa. Primeiro, dimensionar as pessoas que compõem a organização, o seu capital humano, o seu capital intelectual, a necessidade de construção de conhecimento. Posteriormente, vai identificar quais são as competências que aquela organização ela precisa ter para atuar dentro de um mercado competitivo, para atender às necessidades dos seus clientes, para manter uma relação com seus fornecedores. Então tem a estruturação da organização, monta-se o organograma, a estrutura organizacional e para além disso faz todas as descrições de cargos com as atividades, competências, responsabilidades, necessidade de conhecimento que cada cargo da organização precisa ter. É mapeado os processos, identificado quais são os processos chave essenciais para que a organização mantenha um relacionamento efetivo com os seus clientes. E a última dimensão é a estrutura de custos. E a estrutura de custos ela está diretamente relacionada à projeção de vendas e o custo que a organização tem para realizar essa venda, mais os custos para que essa organização ela desenvolva as suas atividades e a sua capacidade de investir, seja capital próprio, capital do próprio empreendedor, ou seja capital terceiro prospectado com agências de fomento e possíveis investidores. Aí vem todo o processo de investimento dentro da organização. Então eu sintetizo custos, investimentos, projeção de venda, custo de venda em um plano financeiro e aí eu tenho toda a dinâmica, toda a visão esquemática da estrutura de um plano de negócio para ser aplicado a um novo produto, a uma nova organização, para uma organização que busca expandir, para uma organização que busca rever sua estrutura, se redesenhar dentro de um mercado que está em constante mudança. Então, essa é a visão que nós apresentamos do movimento que um prático de um plano de negócio dentro de uma empresa. Então, a estrutura do documento, a estrutura formal de um plano de negócio. O capítulo 1 de um plano de negócio ele é formado por seu sumário executivo, no qual o empreendedor ele deve apresentar um resumo dos principais pontos que serão adotados, abordados, tratados no plano de negócio. Apresenta alguns dados dos empreendedores, experiência profissional, atribuições, dados do empreendimento, da empresa, apresenta o direcionamento estratégico da empresa com uma missão, com uma visão, quais são os setores de atividade que aquela organização ela vai desenvolver, a sua dinâmica quando implementada, sua forma jurídica, enquadramento tributário, o capital social e quais são as fontes de recursos que essa organização ela possui. E isso é descrito inicialmente no sumário executivo e detalhado ao longo do plano. Então, o segundo ponto, o segundo capítulo de um plano de negócio é a análise de mercado. Então, o empreendedor ele precisa conhecer os seus clientes, conhecer quem são os seus concorrentes
estudar também relacionamentos e possibilidades de parcerias com os seus fornecedores em potencial, de uma forma que identifique todo o processo da cadeia produtiva, identificando todos os agentes que compõem a estrutura de fornecedores para que a organização desenvolva as suas atividades e para que não tenha uma necessidade de elevar custos com grandes estoques, nem ter ruptura de estoque por falta de fornecedores. Aí vem o terceiro capítulo, o terceiro ponto que é importante ser abordado no plano de marketing, que é uma descrição do plano de marketing. Na verdade, falei plano de marketing, era para ter falado plano de negócio. E o terceiro é o plano de marketing, no qual o empreendedor ele vai fazer uma descrição de quais são os seus principais produtos e serviços, qual vai ser a estrutura de precificação que esse produto ele tem, como se estruturar o preço que esse produto ele vai ser lançado no mercado, quais são as suas estratégias promocionais, a sua estrutura para comercializar o produto e onde estará localizado tanto fisicamente quanto virtualmente o seu negócio. Qual é o seu endereço físico, qual é a sua estrutura de divulgação digital, site, redes sociais, aplicativos, aonde a organização ela vai estar localizada para o cliente poder ter acesso à organização, os seus produtos, todos os seus serviços. O quarto elemento do plano de negócio é o plano operacional, que vai fazer previsão de layout da organização, da rede de depósitos, possivelmente da organização, a capacidade produtiva, se for uma organização industrial, a capacidade comercial ou de produção de serviço, geração de serviço, processos operacionais, fluxos com mapeamento dos processos e a necessidade de pessoal, mapeamento das atividades que são essenciais e estruturação do organograma da empresa. Então, tudo isso vem no plano operacional. E o quinto e último elemento do plano de negócio é o plano financeiro, que aí a organização precisa estimar os investimentos fixos, identificar capital de giro, e capital de giro é muito importante para uma organização porque é o capital de giro que faz com que a organização desenvolva as suas atividades operacionais. Pague a folha de pagamento, pague fornecedor, compre matéria-prima e por aí desenvolva as suas atividades operacionais no dia a dia. Motivo pelo qual a organização ela precisa ter capital de giro, seja capital próprio ou seja capital adquirido com investidores, com terceiros. Aí se mensura, se faz a previsão dos investimentos pré-operacionais, investimento total, as estimativas de faturamento que a empresa vai ter, a estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos, terceirizações, a estimativa de custo para vender o produto, que é o custo de comercialização, apuração de custos de materiais diretos ou mercadorias vendidas, custo de mão de obra, qual é o custo da hora de mão de obra para a produção de determinado tipo de produto ou para a oferta de determinado tipo de serviço, custos de depreciação dos bens que a organização tem, e toda organização ela precisa fazer uma previsão de depreciação para poder gerar reposição posteriormente dos seus maquinários, equipamentos, veículos, computadores e todos os itens permanentes da organização, demonstrativos de resultados e indicadores de viabilidade
do negócio, como um retorno, o prazo de retorno sobre investimento, que é o payback, a taxa interna de retorno desse investimento, dentre outros indicadores que apontam a viabilidade do negócio. Então, o plano de negócio, ele tem como estrutura básica esses 5 elementos. Para além desses 5 pontos, temos a construção de cenários, que é um planejamento contingencial que o empreendedor ele precisa fazer, a estrutura de avaliação estratégica do negócio e um planejamento de controle do plano de negócio, para identificar se os resultados planejados eles estão sendo atingidos de acordo com o que foi planejado e a necessidade de alterar, de corrigir rota e gerar alteração no planejamento. Como eu falei inicialmente, o planejamento estratégico, o plano de negócio, ele é um plano que se caracteriza como previsão. E não necessariamente essa previsão ela vai sair da forma que foi planejado inicialmente. Então, em alguns momentos é preciso fazer um processo contínuo de avaliação e fazer correção de rotas. Aqui eu apresento para vocês algumas fontes de pesquisas sobre empreendedorismo. Temos o site do Sebrae, Minas Gerais, que tem inclusive um modelo de plano de negócio simplificado, no qual pode ser pesquisado o PN Box, que é esse modelo de plano de negócio simplificado. Podem estar buscando alguns artigos sobre empreendedorismo, também materiais sobre empreendedorismo, oportunidades de negócio, nesses sites da Universia, empreendedores.net, RH, RHO, Empreendedor. Então, fica a dica de sites para pesquisas e para obter sistemas e sites para elaboração de plano de negócio e até também modelos de negócios, que é o que nós iremos ver um pouco mais na frente na nossa quinta aula. Finalmente, deixo para vocês uma frase de Walt Disney, no qual fala que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos coragem de correr atrás deles. O primeiro ponto é o planejamento, é estruturar um plano de negócio viável para se posicionar, para se estruturar como empresário dentro do mercado. O segundo é correr atrás das possibilidades que o mercado apresenta para você como empreendedor, para estruturar o seu negócio, para consolidar o seu negócio e obter o sucesso. Primeiro, planeja, depois corre por meio de ações calculadas, ações planejadas para se conseguir se consolidar como empreendedor de sucesso dentro de um mercado cada vez mais competitivo. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula. Desejo a vocês bons estudos, boas leituras e que identifiquem ótimas oportunidades de negócio. Até a nossa próxima aula.